Pessoal, olha só o desespero da Rede Globo falando do voto do Fux. Veja só o desespero da Natuza e do Camarote. Vamos trazer aqui mais um boletim falando sobre isso aqui. Eles estão preocupados com o voto do Fux, porque eles estão vendo que o Fux é uma pessoa isenta, o Fux é uma pessoa séria e não está levando esse julgamento com tendenciosidade, como Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Zanin, que já demonstraram claramente. Não precisa nem votar, nós já sabemos qual vai ser o veredito deles. Mas o Fux é a interrogação, e você vai ver só que a Natuza, nas falas dela, ela vai dizer que os bolsonaristas estão apostando no Fux. Eu não olho dessa forma, como ela diz, né? Porque ela diz que os bolsonaristas estão confiando que Fux vai ser o salvador da pátria, Fux vai livrar Bolsonaro, e Fux isso e aquilo, e o chororô, e isso e aquilo. Não, eu não vejo dessa forma. O Fux, ele tem que julgar, beleza, eu não tô dizendo aqui que é pro Fux, eita Fux, ajeita Bolsonaro, dá um jeito, passa a mão, fecha os olhos, não é isso. Mas o que eu vejo no Fux é o bom senso. Eu já disse em outro vídeo e repito aqui. Bom senso. Nada de emoção, nada de paixão, nada de ódio. Porque o que nós vemos em Alexandre de Moraes, Flávio Dino, o que nós vemos neles, o voto deles é um voto apaixonado. Apaixonado pelo quê? Apaixonado por ver Bolsonaro preso. Esse é o desejo. Flávio Dino ele já demonstrou claramente. Flávio Dino, na sua sabatina, ele disse, não, quando a gente está lá dentro do Supremo Tribunal Federal, a gente é isento, é imparcial. Não existe isso. Ele foi indicado pelo Lula. Ele é do Partido Comunista. Ele em um podcast disse que Bolsonaro era um demônio. Ele mesmo disse isso. E sem falar do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não precisava nem votar. Qual é a novidade do Alexandre de Moraes dizer, não, 42 anos para Bolsonaro? Qual é a novidade nisso? Não existe novidade. Zanin tem aquela cara lá de santinho, tudo, mas é ex-advogado do Lula. Então, um ex-advogado do Lula, que é o maior inimigo de Bolsonaro, vai votar como? Carmen Lúcia. O que dizer de Carmen Lúcia? Ela que votou, aprovou, passou a mão, foi conivente com a censura aqui no Brasil. Ela foi conivente. Ninguém esquece disso aí. A história marcou, vai marcar e ela vai levar isso para o resto da vida dela. Todos sabem que ela deu aval para que o Alexandre de Moraes censurasse a Jovem Pan e todos que falassem mal do presidente Lula nas últimas eleições. Então, o que nós vamos esperar? Agora o Fux, é aqui que entra a questão, é aqui onde o desespero da esquerda, estão com medo que ele peça vista para que não venha adiar esse julgamento, estão com medo que o Fux dê um voto divergente, com uma diferença muito ampla, para que juristas e o mundo veja que existiu uma tendenciosidade da parte de Alexandre de Moraes e só houve um bom senso no Fux. Então o Fux ele está sendo como é que eu posso dizer, um desequilíbrio para os planos de Alexandre de Moraes nesse julgamento. E aqui você vai ver as falas da Natuza, né? Porque essa mulher aqui, eu acho que ela sonha com o Bolsonaro atrás das grades. E não só atrás das grades, não na Polícia Federal. Por ela queria que Bolsonaro fosse para o Banco 1, se juntar lá com aquelas pessoas lá, né? E veja só o chororô, eu quero soltar algumas partes aqui, porque ela fala assim, né? Mas ela está preocupadíssima como vai ser o voto do ministro Fux. Bora fazer uma análise nas falas dela e nas falas do Camarote também. O que aconteceu lá dentro? Qual foi o combinado? O combinado foi que nenhum ministro faria apartes ao seu voto. Mas Dino fez uma parte não a Fux, e sim a Alexandre de Moraes. Fux disse, não, a gente combinou diferente. Aí o Zanin vai tentar explicar, não, a gente combinou que cada um, que não fariam a parte ao seu voto, ministro Fux. Mas se o
o Alexandre de Moraes concedeu a parte, está tudo certo. Mas, enfim, desfeita esse momento, eu quero colocar aqui o Fux no nosso debate. Eu falava agora, questão de poucos minutos, com um bolsonarista importante, com bastante acesso à família Bolsonaro, que diz estar otimista com o voto de Fux. Eu pergunto, otimista em relação ao conteúdo do voto ou otimista em relação a um eventual pedido de vista? Porque o pedido de vista estava descartado, pedido para mais tempo, né? Por mais tempo para estudar. E aí ele disse, essa fonte disse, não, acho que com pedido de vista não, já nem sei se já não é o caso de terminar logo com isso. Eu estou mais otimista com o voto dele. E esse otimismo, Camarote, vem desde a semana passada. Isso é verdade. Isso aqui que ela tá falando é verdade. Embora ela esteja com esse chororô todo, com esse desespero, né, com medo que o Fux peça vista, mas veja só, é aquilo, né? O voto de Alexandre de Moraes, isso não impressiona ninguém. Carmen Lúcia também eu não tô nem aí. Zanin, Flávio Dino, isso não me interessa, porque eu já sei a tendenciosidade, eu já sei qual é a intenção do voto deles. Agora o Fux é aquela pessoa que não tem tomado lado, não tem sido um apaixonado, não tem, sabe, aquela coisa toda, dando entrevista, dizendo como o Barroso, nas suas entrevistas, a gente já percebe logo a tendenciosidade, a gente vê os outros ministros lá, que eu esqueci o nome daquele outro, que dizem que ele é o decano, Gilmar Mendes, a tendenciosidade das falas dele. O Fux é a pessoa mais reservada. Eu não estou nem falando de André Mendonça, nem de Fachin, que é outro vermelhista lá dentro, é outro comunista. Não estou nem falando deles, o Fachin, André Mendonça, Nunes Marques. Não, beleza. Mas o Fux, dentro desse Supremo Tribunal Federal, e principalmente dentro dessa primeira turma, é a pessoa mais reservada. Que ninguém vê ele com tendenciosidade. Então, para mim, e aí eu vou ter que concordar com ela, e com esse bolsonarista, porque eles têm essa tendência de chamar os bolsonaristas, é como se fosse um preconceito, né? Mas, veja só, eu também estou querendo saber qual é o voto. E eu vou mais além, eu não quero nem que o Fux peça vista para adiar isso para mais tempo, não. Eu quero ver qual vai ser o voto do Fux, qual vai ser a divergência, eu quero a diferença. Suponhamos que Carmen Lúcia, Zanin, Flávio Dino e Moraes vote quase tudo igualzinho ali. Ou então tudo igualzinho, tudo acompanhando o relator, como eles são acostumados a dizer. Aí você já pensou, todo mundo vota de um jeito só. Só um daquela primeira turma vota de uma maneira totalmente diferente. Ah, mas a maioria é que ganha. A maioria é que ganha, mas como vai ser visto esse voto do Fux, essa divergência? Eu quero só ver, né, como vai ser esse voto, a análise que ele vai fazer sobre o voto que ele vai dar, né? Porque também é bom não só ver o voto dele, mas a análise, né? Se ele vai fazer igual fez o Alexandre de Moraes, que disse, não, é porque a minuta, ele mesmo se contradisse, é interessante, ele mesmo se contradisse quando a gente pega as falas dele sobre a questão da minuta, que ele disse que estava no telefone de Mauro Cid, e o advogado Chiquini provou categoricamente com vídeo em que o Mauro Cid disse que não conhecia a minuta e que aquela minuta que a Polícia Federal estava falando não estava no telefone dele, ou seja, baseado em um relato. É uma prova que ora é verdade, ora não é verdade. Estão sendo julgados baseado em uma coisa que não tem sustentabilidade. É inacreditável, né? Eu só quero ver só qual vai ser a análise de Fux. Bora escutar aqui os jornalistas para eu não ficar falando só. Desde a semana passada que eu vou lá medir temperatura e pressão do humor bolsonarista e eles acham que Fux vai dar uma grande ajuda ao ex-presidente Bolsonaro. Eu não acredito em grande ajuda. Ela vem com essa tendenciosidade, ele vai dar uma grande ajuda. Não, ele não é nem aliado de Bolsonaro, nem vejo ele dessa forma. Vamos lá. O que seria essa grande ajuda, né? Essa é a questão. O que é que o Fux vai fazer? A primeira questão, ele vai absolver? Não vejo ambiente para isso. O que pode ter
é diminuição de penas, e aí ele seguir, eu diria, não é nem divergência do Dino, mas um tom mais suave para alguns personagens. Então o Fux pode acabar... E talvez mais duro, desculpa te interromper, para o Mauro Cid, né? A situação do Mauro Cid, vamos ver, porque isso é importante. O Mauro Cid hoje, a delação foi mantida nas preliminares, tanto por parte do ministro Alexandre de Moraes, como do ministro Flávio Dino. E a outra questão que se coloca, aí sim, que é uma divergência já aberta por Fux em outras votações recentes, por tentativa de golpe de Estado, é da junção de dois crimes, ou seja, um contido em outro, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Então, isso a gente pode ver do ministro Fux. Certamente, ele pode acabar não só pegando situações do voto do ministro Flávio Dino, o que me chamou a atenção, a gente estava lá, eu e a Ana Flor assistindo ao vivo, é que ele fica muito interessado quando o Flávio Dino vai dando atenuantes para o general Paulo Sérgio, para o general Augusto Heleno e para o Alexandre Ramagem. Vendo ele falando aqui, ele falou o nome de Mauro Cid com relação à pena que vai ser pesada sobre ele. Da pena do Mauro Cid, sabia? Infelizmente, da pena do Mauro Cid de saber que ele foi usado como uma massa de manobra, um delator que apenas foi uma massa de manobra. Não iam mudar a sentença dele, não iam absorver o Mauro Cid. O Alexandre de Moraes usou o Mauro Cid como se o Mauro Cid fosse a grande peça-chave para incriminar Bolsonaro e os outros generais. Essa delação de Mauro Cid que não se sustenta, não para em pé, que diversas vezes o Mauro Cid se contradisse, que há áudios, a revista Veja, se eu não me engano, né, fez aí uma reportagem que Mauro Cid, isso há áudios, não é eu que estou inventando, Mauro Cid dizendo que a Polícia Federal, quando ele falava uma coisa, a Polícia Federal não queria ouvir aquilo que ele falava e pressionava ele para falar outra coisa que não tinha nada a ver. Vê só, então, certo ponto, chega da pena do Mauro Cid, porque ele vai ser preso. Ele foi um delator que se contradisse várias vezes. Ora dizia uma coisa, ora não lembrava mais. Foi colocado palavras na boca dele. Os interrogatórios, alguns censurados. Num momento ali em que Alexandre de Moraes estava diante de Mauro Cid, foi ameaçado o pai de Mauro Cid, a filha, a esposa. Você fala a verdade, ou então, veja bem. Veja a pressão psicológica que não ficou em cima desse delator para ele falar coisas onde houve diversas mudanças nessas delações dele. E mesmo assim, está o relator Alexandre de Moraes está usando essa delação dele para condenar Bolsonaro, que é inacreditável. O Mauro Cid uma hora disse... O Mauro Cid não, a Polícia Federal disse que a minuta foi encontrada no celular de Mauro Cid. Aí o advogado Chiquini pergunta a Mauro Cid, na frente de Alexandre de Moraes, se aquela era a minuta. Mauro Cid simplesmente disse, eu desconheço essa minuta, não sei. Aí o relator Alexandre de Moraes disse que aquela era a minuta que estava com o Mauro Cid. Ou seja, eu nunca vi um julgamento tão bagunçado dessa forma como está sendo. Essa é que é a verdade. Os juízes Alexandre de Moraes e os juízes que estão julgando. Não, Alexandre de Moraes, que é o relator, está acertando em tudo? Claro que não. Está tendo imparcialidade? De forma nenhuma. Houve, por parte dos advogados, acesso a tudo, todos os autos, todos os documentos, mas aí foi que não houve. Todos os advogados, a ordem dos advogados, todo mundo, jornalista, todo mundo viu que os advogados não tiveram acesso, não tiveram condição de estudar tudo, não tiveram a ampla defesa, os acusados não tiveram. Então, acreditar no quê? Infelizmente, ninguém se manifesta.
É a última instância. Quem vai interrogar esses juízes? Quem vai fazer perguntas? Quem vai poder mudar a sentença da última instância? Tem ninguém. Só tem os senadores. Os senadores estão fazendo, estão se manifestando. Mas tem um presidente no Senado que não está nem aí, está fechando os olhos, sabe de todas as arbitrariedades, está enxergando tudo que está acontecendo, está vendo que um julgamento está sendo tendencioso, mas mesmo assim não faz nada, finge que está tudo dentro da normalidade e vida que segue, né? É inacreditável, é triste, é vergonhoso. E aí ainda, por cima de tudo, além de toda a arbitrariedade, nós vê a Globo desesperada por causa do voto do Fux. Então nem aí com relação ao voto do Moraes, porque vai incriminar Flávio Dino, Carmen Lúcia, Zanin, eles não estão nem aí, eles nem perguntam. Agora o Fux é o desespero da Globo, da UOL, CNN, da esquerdalha. Infelizmente, a triste realidade é a democracia do Brasil, né? Infelizmente. Eram essas notícias que eu queria trazer até o momento. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Deixa o like, curte, comenta, compartilha. E até o próximo boletim, se Deus permitir.